Bom dia, sou Flávio Gomes de Barros. Estamos juntos em mais um domingo. Contextualizando, recebe hoje o economista e escritor Gustavo Maia Gomes, ex-secretário do Planejamento do Estado de Pernambuco. Ele fala sobre o seu mais novo livro, Uma Noite em Anhumas, lançado nesta semana aqui em Maceió, e traz histórias familiares. A obra aborda das usinas de açúcar ao predomínio urbano em Alagoas e Pernambuco. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Contextualizando. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar de volta aqui a Maceió e ao seu programa. Com satisfação, reconheço. Bom, Gustavo, qual foi a sua pretensão ao lançar mais esse livro? No caso, Uma Noite em Anhumas. Bom, como você sabe, esse livro tem um irmão gêmeo que eu chamo, que é chamado Trem para a Branquinha. A Branquinha é a região de origem da família Maia Gomes. E acontece que nas minhas pesquisas para a Branquinha, para o Trem para a Branquinha, o material foi se avolumando, não coube num trem só. Eu precisei colocar em dois. Então, esse originalmente, Uma Noite em Anhumas, que tem 626 páginas, é uma espécie de material que depois foi adicionado, evidentemente, que não coube no Trem para a Branquinha. Eu tinha interesse, obviamente, em estudar a história da região, a economia da região e também, em particular, dos meus familiares ancestrais. Qual é a principal abordagem, Gustavo, que você faz nesse livro, Uma Noite em Anhumas? Bom, a ideia, Flávio, é contar a história da sociedade canavieiro, açucareira, de Alagoas e também de Pernambuco, por meio de mini-biografias de pessoas que fizeram essa economia e a evolução, fizeram essa história. E como é claro que a minha família é toda de origem canavieiro, açucareira, eu selecionei parentes meus ancestrais que, por exemplo, fundaram engenhos, fundaram usinas, faliram com as usinas também. Depois, muitos deles, daí a expressão das usinas de açúcar ao predomínio urbano, muitos deles saíram do campo e foram morar nas cidades, principalmente Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Essas pessoas, vamos dizer assim, economicamente falando, eram as pessoas que aquela economia canavieiro-açucareiro não assimilava, não conseguia comportar, não tinha funções, nem terra, nem usinas para tanta gente. Então, muitos dos filhos de senhores de engenho e depois dos filhos de usineiros alguns estudaram direito. Tiveram de migrar, né? Migraram, né? Foram desempenhar seus papéis econômicos em cidades. E há muita referência a parentes que foram para o Rio de Janeiro, que era um polo de atração muito grande na época. E lá fizeram carreiras, em alguns casos, brilhantes, como um parente seu, que era dois, na verdade, o Luiz Alípio Gomes de Barros, foi um jornalista credenciadíssimo na sua época, e o Humberto Gomes de Barros, que começou indo para o Rio de Janeiro, depois mudou-se para Brasília. São também, assim, filhos da sociedade canavieira açucareira que depois fizeram carreiras independentes dessa economia básica. Agora, matando uma curiosidade que é minha e também de quem está nos assistindo, certamente. Por que Uma Noite em Anhumas? Uma Noite em Anhumas, existiu realmente uma noite muito significativa em Anhumas, que foi uma reunião de 4 personagens que depois do jantar ficaram conversando na fazenda. Que eram o Werner Baer, que foi um professor meu americano, foi meu orientador de doutorado nos Estados Unidos. Ele era um brasilianista, interessadíssimo em história econômica do Brasil, e vivia me cobrando que levasse ele a um ex-engenho, né? E daí que eu o levei para Anhumas. Se juntaram nessa reunião André Maia Gomes Lages, que infelizmente faleceu há cerca de um ano, e Beroaldo Maia Gomes, que era muito conhecido também em Maceió. Se produziu uma conversa extremamente rica naquele momento.
E essa noite, de certa forma, simboliza as histórias todas que são contadas no livro. Anhumas é uma das propriedades da família Maia Gomes, não é isso? Anhumas está com a família Maia Gomes desde 1934, quando Benon Maia Gomes comprou a propriedade, né? Na época existia a usina Campo Verde também, né? Que era também do mesmo núcleo familiar. E a Anhumas está lá ainda, e muito bonita, por sinal. Essa foto foi eu que tirei, da capa do livro, de 2019. E já me disseram que hoje está mais bonita do que aí. Gustavo, você chegou a conviver muitos anos nesse ambiente? Sim, eu, apesar de ter nascido no Recife, porque meu pai mudou-se para o Recife, também nesse mesmo tipo de expulsão do campo dos filhos de proprietários, meu pai mudou-se para o Recife antes de eu nascer. Eu nasci já no Recife. Mas todas as raízes estavam aqui, todas as férias estavam em Maceió e na fazenda nossa, que era em Braquinha, que era Monte Verde. Então eu não vivi isso dia a dia, né? Mas vivia intermitentemente, certamente vivi nesse ambiente e eu o conheci profundamente. Meu avô também era vivo até 1966, convivi muito com ele também. É um ambiente que eu me sinto em casa realmente, porque era muito familiar para mim. Bom, além de Luiz Alípio Barros e Humberto Gomes de Barros, quais outros personagens são citados nesse livro? Tem mais um Gomes de Barros que é citado, que é o Mário Gomes de Barros, que foi político, como você sabe. Irmão de Luiz Alípio. Ele era irmão de Luiz Alípio, Isso. exatamente, né? Filho de Laurentino, né? E há vários, né? Há toda uma gama de familiares meus que são maias apenas, não Maia Gomes, que o Maia, meu bisavô, era Manuel Gomes dos Santos, minha bisavó, Teresa de Jesus Maia. É a partir deles, portanto, de meu avô, que nasce os Maia Gomes. Essa Teresa de Jesus Maia, minha bisavó, portanto, tinha um irmão, tinha vários, mas tinha um irmão que era Júlio Fridiano de Oliveira Maia. Então tem toda uma descendência depois o Júlio de Oliveira Maia. Esses são personagens também importantes do livro. E há muitos personagens que, não sendo meus parentes, cruzaram o caminho dele. Por exemplo, eu falo muito sobre a escola de Viçosa, Theo Brandão, Zé Maria Melo, Zé Pimentel de Amorim, José Luiz Vilela. Esse pessoal era casado com parentes minhas, Bahias, por exemplo, embora eles diretamente não fossem meus familiares. Graciliano Ramos aparece, porque Graciliano Ramos se tornou meu bisavô paterno, Bahia, morou um tempo em Viçosa, e no tempo em que Graciliano estava lá também, então fizeram amizade, tem algumas coisas relacionadas a isso. Há vários personagens que, não sendo meus parentes, cruzaram o caminho com parentes meus, e também eu conto um pouco da história deles. São 47 personagens principais, então é um bocado de gente. Agora, você vê que tem um capítulo especial dedicado a Humberto Gomes de Barros, né, que chegou até a ser ministro e presidente do Superior Tribunal de Justiça. Do STJ. Por que essa deferência com Humberto? Não, como tem um capítulo para Luiz Alípio, né? São foram personalidades marcantes. Então mereceram essa honra, não foi nenhuma deferência minha. Eles conquistaram. Há capítulos que são específicos de um personagem, vários no livro, né? Os dois porque tiveram assim, uma personalidade própria. O Luiz Alípio, aliás, eu não conheci pessoalmente nenhum dos dois, por falta de iniciativa, do qual eu me lastimo profundamente, eu me lastimo profundamente. Mas eles foram marcantes e eu me encantei com as personalidades deles a partir dos depoimentos que eu vi de gente que conviveu com eles, ainda hoje estão aí, né? Tanto a ex-esposa, a viúva de Humberto, quanto a viúva de Luiz Alípio são vivas ainda, e eu tive contato com ambas, né? E com a geração dos filhos também.
Ok, nós vamos então a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o escritor e economista Gustavo Maia Gomes. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o escritor e economista Gustavo Maia Gomes. Gustavo, no bloco anterior você chegou a fazer uma referência sobre a situação do setor sucroalcooleiro, né? Engenhos, depois usinas, umas até que tiveram seu apogeu e algumas até faliram. Né? Na sua opinião, como economista, como especialista dessa área, a que se deve essa, vamos chamar de decadência do setor sucroalcooleiro? É um processo histórico mais ou menos fácil de compreender. Interessantemente, eu vim de carro do Recife para cá hoje, né? Acabei de chegar. E é notável como a pecuária está substituindo a cana-de-açúcar. Começou primeiro em Alagoas, mas hoje em Pernambuco, cada vez você vê menos cana-de-açúcar. A razão histórica é que lá no início da colonização, o Nordeste tinha duas vantagens principais sobre todas as outras regiões do Brasil em relação à cana-de-açúcar. Proximidade da Europa e um solo que era muito favorável. As elevações não eram relevantes porque você usava burros, carro de boi, né? Carro de boi para o transporte no plano e burro para ir buscar. Então, era isso, a tecnologia era essa, né? A gente tinha vantagens sobre todas as outras regiões. Isso, com o tempo, foi mudando. É impossível você achar que essa região pode competir com grandes planícies como as que existem hoje no Centro-Oeste, mesmo em São Paulo, terras que são tão boas quanto. E tem a concorrência com a mecanização, né? Pois é, e que se mecaniza muito mais facilmente. Quer dizer, é um processo histórico que foi lento, gradual, muito demorado, porque, inegavelmente, por causa da importância social da cana-de-açúcar, ela foi muito amparada pelo Estado ao longo dos séculos, mesmo quase dos séculos, aqui no Nordeste. Teria se acabado muito antes se não tivesse os IAA da vida feito todas as políticas que fizeram de proteção, de tentar segurar um pouco. Isso não acabou, porque não acaba, mas reduziu-se as suas proporções de vidas, digamos assim. E hoje está sendo substituído por pecuária, mas a pecuária, primeiro, destrói empregos, como a gente sabe. Segundo, para mim é um paradoxo, você também não vê boi, só vê grama, capim, né? É uma quantidade de terra tão grande para a quantidade de gado que a gente vê, é um outro paradoxo, que talvez eu tente explicar num outro livro. Ô Gustavo, há quem diga que os engenhos e depois as usinas contribuíram bastante para a implantação de uma desigualdade social e econômica muito grande nessas regiões onde eles existiram e ainda existem algumas usinas. O que você acha a respeito disso? Eu acho que isso é verdadeiro, infelizmente. Entretanto, não havia alternativa econômica de produção de alta produtividade, de culturas de alta produtividade. Não existia. Achar que a gente podia viver de culturas de subsistência é uma coisa abstrata e teórica. Na realidade, a cana-de-açúcar foi uma cultura de alta produtividade. Tanto que era competitiva internacionalmente, foi durante longo tempo. Tá? Agora, a cana tem realmente uma maldição associada a ela. A cana, se você pega, por exemplo, a grande atividade associada à produção de açúcar, o processo produtivo, a atividade que absorve emprego é cortar cana. Cortar cana, qualquer um aprende em 5 minutos, né? Quer dizer, não tem jeito, você não tem qualificação especial nenhuma. Então, a produtividade que você tem, que a massa trabalhadora tem, e precisa de muita gente para realizar uma tarefa que não tem sofisticação nenhuma. Isso de um lado, o que significa uma junção de muita gente, porque precisa de muita gente, mas uma produtividade muito baixa e, portanto, não pode ganhar muito, porque a usina, qualquer empreendimento econômico tem que atender os princípios de viabilidade. Isso por um lado, a massa ganha mal. Se tiver mecanização, muda.
menos gente, mas ganhando muito melhor. Mas para ter mecanização tem que ter capacitação. Mas também não é para nós, porque a mecanização aqui não vai ser aqui que ela não é aqui que ela está acontecendo. Por outro lado, pelo lado da classe proprietária, digamos assim, o engenho, mesmo o engenho, exigia uma imobilização de capital muito grande para as proporções da época. E uma quantidade de terras também enorme. A usina, pior ainda. Então, você tem, de um lado, um processo produtivo que cria uma mão de obra vasta, numerosa, numerosíssima, mas de baixíssima produtividade, portanto, ganhando pouco, e uma classe proprietária muito rica pelos padrões relativos, né? Então, está aí o germe da concentração de renda que, para o caso do Nordeste brasileiro, não estou generalizando isso para o país, evidentemente, o país tem outro problema, né? A mão de obra original do açúcar era escrava. Mais uma razão, agravar a mesma coisa, tá? Na sua opinião, Gustavo, teve algum impacto assim relevante o fim da escravidão para o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Nordeste? Teve impacto, de novo, as propriedades. Na época eram engenhos, né? Praticamente não tinha começado a usina ainda. A usina não usou, mesmo as usinas. A primeira usina de Pernambuco é de 1875. Quer dizer, havia escravidão, mas ela não usava escravidão. As usinas já foram implantadas com trabalho assalariado. Então, os engenhos que eram mais frágeis economicamente, certamente esses foram muito afetados. Outros passaram muito bem, não sentiram grandes problemas. Até porque, de novo, o custo efetivo da mão de obra escrava, comparado com a mão de obra assalariada, nesses graus muito baixos de produtividade, não é tão diferente assim. Você tem um problema humano, claro, de que o cara é escravo, isso é execrável, né? Mas do ponto de vista econômico, o custo do escravo talvez seja até maior do que o custo do trabalhador assalariado, muito mal pago, porque não produzia nada, a verdade é, né? O escravo tinha que ser sustentado o tempo todo, com casa, comida, enfim, tinha que ter a senzala, tinha que ter... Depois do trabalhador assalariado, você se vire, meu filho. Durante um tempo foi morador do engenho, depois nem isso, foi morar nas periferias das cidades. Pelo que você entende, como é que está hoje essa situação econômico-social nesse setor sucroalcooleiro, nas usinas que ainda restaram? Bom, você não deve esquecer que o meu livro é um livro de história, não é um livro de conjuntura atual do setor. E de modo que o que eu disser aqui é resultado apenas de uma observação superficial, eu diria. O setor está encontrando, eu acho, que o seu equilíbrio, que é um equilíbrio a uma produção muito mais baixa e algumas unidades produtivas que conseguiram subsistir. Não tem grande futuro, eu diria, tá? Na época do pró-álcool se pensou que a produção de etanol podia gerar uma sobrevida da economia açucareira no Nordeste. Foi verdade, enquanto você tinha uma canalização de recursos para investimento, para financiamento muito grande. Hoje, não sei, eu acho que esse equilíbrio. O fato de que a cana está desaparecendo e cedendo lugar a pasto, mostra que o setor está encolhendo e chegando a uma dimensão em que talvez ele possa subsistir. Não vai ser nada parecido da época que é retratada no meu livro. Gustavo, outra coisa, e pelo seu trabalho investigativo, qual foi e qual é atualmente o impacto do ponto de vista político das pessoas que protagonizaram esse trabalho, essa atuação nesse setor sucroalcooleiro aqui no estado? Você disse qual era a conexão Isso. Que implicação política teve para o setor? Bom, durante um tempo, a política foi, em larga medida, monopolizada pelos senhores de engenho ou depois os usineiros. Isso também passou. E é claro que se você pegar hoje, fizer uma radiografia da classe política alagoana ou pernambucana, muito poucos têm a ver com o setor açucareiro, né? O alcooleiro açucareiro, que hoje não é mais nem... já é álcool o principal produto, né?
No passado foi muito importante, porque o poder era local, isso é uma coisa interessante, né? Que é mais explorado no primeiro livro do que nesse. O poder era local. Então você tinha os esquemas de coronelismo que fazia a ligação entre o poder local, passando pelo poder estadual e o poder federal, né? Nacional, mesmo antes da República. Mas hoje isso mudou completamente, né? Você não tem mais um poder local forte. O Estado formal assumiu o controle completamente e, portanto, essa política hoje que impera reflete o fato de que a base econômica açucareira hoje é uma pequena parte da economia. De Pernambuco nem se fala, mesmo de Alagoas já é uma pequena parte da economia. E, na verdade, hoje em dia, há de se reconhecer que poucos dessa atividade estão exercendo mandato político, não é? Pois é. E aí não se sabe se é porque eles não querem mais ou porque não querem mais eles, né? Esse é o dilema, digamos assim. Outra coisa, Gustavo, esse pessoal, né, que entrou na política por decorrência da sua atividade no setor sucroalcooleiro, vamos chamar assim, ocupou, tanto aqui de Alagoas, como principalmente Pernambuco, ocupou espaços consideráveis na política nacional. Você acha que esse pessoal conseguiu reverter, em termos de contribuição para essa região aqui Nordeste, aquilo que eles poderiam ter executado nesses cargos relevantes? Eu não sei se eu entendi perfeitamente. Se eles fizeram tudo o que era possível, ficaram abaixo do que era possível. Se eles conseguiram retribuir o apoio que sempre tiveram, né, para a sua região do ponto de vista econômico? Para ser sincero, cada um estava interessado em seus próprios interesses, né? Então, provavelmente, para realizar seus próprios interesses, eles deram muito bem. O que é que havia, de fato, de interesse comum? Vai haver vários casos em que você podia identificar pessoas que tinham realmente um espírito público, mas o conjunto da obra não aponta nessa direção, infelizmente, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas era o universo que existia, como hoje, certo? Eu tenho potencial de ganhar votos fazendo uma política desse tipo ou daquele, eu vou ganhar votos fazendo uma política desse tipo ou daquele, certo? É o chamado pragmatismo. Pragmatismo mesmo, né? Gustavo, para encerrar, como é que se pode adquirir esse livro Uma Noite em Anhumas? Uma Noite em Anhumas pode ser adquirido, vai depois ser distribuído pela Amazon, mas eu só quero fazer isso depois de fazer os lançamentos, o lançamento em Maceió, que, como estamos falando no domingo, terá acontecido na quarta-feira, 29, e nesse meio tempo, se alguém procurar Mercearia Pará, é quem está monopolizando a comercialização do livro, até que ele entre nos circuitos de livrarias e da Amazon para venda remota, por meio da internet, etc. Então, a palavra-chave, por enquanto, é Mercearia Pará. Na Mercearia Pará, dá um estoque lá e eles mandam, enviam para fora do estado de Pernambuco. A Mercearia Pará fica no Recife, né? Não fica em Belém, não, fica no Recife. Bom, finalmente, encerrando definitivamente a nossa entrevista, quantos livros você já tem publicado? Eu tenho uns 10, mas 3 eu não considero muito, vamos ficar com 7, ou 6 ou 7 por aí, né? Porque eu tenho muitos livros, na época que eu era exclusivamente economista, vamos dizer assim. Depois é que eu resolvi ser também um pouco historiador. Ok. Muito obrigado a Gustavo Maia Gomes, economista e escritor, pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube e na TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.